Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai, e o tema de hoje é Vença o Medo. Em Mateus capítulo 14, versículos 30 e 31 está dito: Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Bom, é surpreendente essa afirmação proferida por Jesus a Pedro. Homem de pequena fé. Um homem que sai de um barco para andar sobre as águas tem pouca fé? Existe um profundo sentido nessa afirmação ao fazermos um contraponto com a passagem que nos é narrada no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. A Pedro, Jesus ordena que vá até ele. Ao centurião, declara que irá até a casa dele, onde o centurião diz não ser digno de receber Jesus, mas com uma simples declaração de Jesus, o servo do centurião seria curado. A grande e incrível diferença entre o centurião e Pedro é que Pedro não sustentou sua fé. Isso não significa que Pedro não tinha fé, simplesmente que o apóstolo duvidou e vacilou diante das adversidades. O que o fará realmente ter uma grande fé é quanto você vai confiar, considerar e sustentar a palavra de Deus dita a você. O centurião sustentou a fé dele. Ele passou o tempo todo confiando em que Jesus não precisava ir até o servo, bastando apenas uma palavra de Jesus para a cura ser realizada. Por outro lado, Pedro olhou para as circunstâncias. Então, simplesmente acredite, confie em que o Senhor se faz presente na sua vida. Tudo o que você precisa é realmente sustentar a sua fé na palavra que foi liberada sobre você. Ao pôr sua fé em prática nesse dia, esteja certo de que ela será sustentada. Esteja seguro de que Deus Pai irá realizar o milagre que você necessita. Assim como o centurião, que tinha certeza, não duvide, pois Deus é fiel para cumprir e realizar muito além do que os olhos podem ver. A frase do dia é: quando estamos dispostos a esperar e deixar que Deus assuma o controle do problema, é exatamente isso que Ele faz. #certeza. O medo é sempre baseado no exagero ou numa mentira de Satanás para aprisionar as pessoas. Por isso é preciso desmascarar essas mentiras com a verdade da palavra de Deus. E existe medo que é simples. Por exemplo, medo de inseto, chuva, escuro. Existe também o medo contextual, do contexto onde a gente vive. Assalto, acidente de trânsito ou até mesmo uma doença. Existe também o medo sentimental. Decepção amorosa, lembranças do passado ou medo do futuro. E existe também o medo espiritual, da morte, de pessoas que já morreram, fantasmas e por aí vai. E mais, o medo é ensinado às crianças como uma forma de ameaça na tentativa de dominar o seu comportamento. Por isso, o medo também pode se tornar uma doença que se deve ser combatida ou tratada antes que prejudique as pessoas. E a grande pergunta hoje é: como que podemos vencer o medo? E a resposta é confiando na palavra de Deus. A Bíblia diz a expressão não temas 365 vezes, ou seja, uma para cada dia do ano. Toda vez que Deus se comunicava com seus servos pessoalmente ou através de um anjo, ele iniciava a conversa com essa expressão, não tenha medo. Grandes homens de Deus como Josué basearam toda a sua vida confiando na palavra de Deus que ecoava em sua mente, não temas. E por isso, ele foi vitorioso em todas as suas batalhas. Não ter medo é também uma questão de confiar na palavra de Deus, que promete proteção, segurança e consolo a nós. E mais, uma pessoa sozinha tende a ter medo facilmente, mas se estiver bem acompanhada, não teme. Por isso Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Olha que companhia maravilhosa. E eu te faço uma pergunta hoje. Você tem confiado na palavra de Deus a seu respeito? Confie nas promessas de Deus para a sua vida. E mais, vencemos o medo também através da oração. Em 2 de Reis, capítulo 6, dos versículos 15 a 19, se diz que o profeta Eliseu orou por Geazi quando ele ficou com medo, percebendo que estava cercado por um exército inimigo. E imediatamente Geazi enxergou o exército de Deus guardando a vida de Eliseu e de Geazi. Quando teve uma visão espiritual, Geazi perdeu todo o medo e passou a confiar em Deus. Através da oração, podemos pedir a Deus o discernimento espiritual para perceber a proteção garantida do Senhor sobre nossas vidas. Na oração, sentimos a presença do Senhor mais perto de nós e o medo é vencido pela certeza de proteção do Senhor. E te faço essa outra pergunta. Você tem buscado a Deus em oração? Ore a Deus e confie na sua proteção. O livro de Salmo traz algumas orações mostrando alguns fatos que um verdadeiro cristão não precisa temer, como por exemplo as más notícias.
Em Salmos de número 112, versículo 7, está dito que não temos que temer as más notícias. E mais, não devemos temer os fenômenos naturais. Em Salmos de número 46, versículos 2 e 3, está dito que não devemos temer fenômenos naturais. E mais, não devemos temer pessoas. Em Salmos 108, versículos 12 e 13, está dito que não devemos temer pessoas. E mais, inimigos ou perigos. Em Salmos de número 27, versículo 3, está dito que não devemos temer inimigos ou perigos. A minha oração hoje é que você tenha uma fé sustentável, que a palavra de Deus seja o suficiente para você, assim como foi para o centurião, e que você tenha uma vida ativa de oração e também um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.